Atos capítulo 23, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Amém? Desde o capítulo 21, no versículo 17, até agora, nós temos acompanhado uma saga, uma jornada. O apóstolo Paulo chegou em Jerusalém. Ele tinha planos de seguir viagem, mas ali em Jerusalém foi acusado por alguns judeus vindos da Ásia de que ele estava falando mal do povo de Israel, da lei de Deus e do templo. E inclusive que havia profanado o templo em Jerusalém. O povo foi inflamado com essas mentiras, e nós vimos que eles começaram a espancar Paulo com a intenção de matá-lo. E ele só não morreu por intervenção do Império Romano. O comandante vai descobrir o que está acontecendo, prende Paulo, e aí Paulo pede para falar à multidão. E Paulo fala àquela multidão que acabou de espancá-lo. Ele conta sobre o seu passado como um judeu zeloso, ele conta como Jesus o encontrou no caminho para Damasco, e ali mudou completamente a sua história. Jesus era o Messias prometido a Israel, e Paulo o conheceu pessoalmente. A partir disso, Paulo foi chamado como um apóstolo aos gentios. E quando a multidão ouviu isso, ela se inflamou novamente. E eles começaram a jogar poeira para o ar, tirar suas capas para apedrejar Paulo. Pela segunda vez, a vida de Paulo é preservada pelo Império Romano. O comandante não entendeu nada do discurso de Paulo, porque ele falou em língua hebraica, e o comandante só entende grego. Então ele está confuso. Ele manda prender Paulo na fortaleza Antônia, e diz: vamos descobrir a verdade, sob tortura. E Paulo então é recolhido à fortaleza, é despido, é amarrado, e antes de receber a primeira chicotada, ele faz a pergunta: é lícito torturar um cidadão romano? Opa, o pessoal fica espantado, porque isso não podia acontecer. Era contra os direitos de um cidadão romano. E eles deveriam ter se certificado disso antes. Então o comandante vem até ele e diz: eu paguei caro para ter a cidadania romana. E Paulo diz: eu tenho ela de nascença. Bom, o comandante ainda não entendeu porque Paulo está preso. No dia seguinte reúne o Sinédrio, os principais líderes de Israel, os 70 pastores de Israel. E eles chegam, Paulo é colocado no meio deles, e Paulo começa dizendo, esse foi o início do capítulo 23, irmãos, eu tenho a consciência limpa diante de Deus até o dia de hoje. Ele nem pode continuar falando, o sumo sacerdote manda que esbofeteiem Paulo, e a gente viu o que aconteceu. Paulo percebe que não vai ter um julgamento justo, então ele usa uma estratégia de provocar uma confusão ali, foi o que a gente viu durante a semana nos grupos de discipulado. E a confusão divide o grupo, que era de saduceus e fariseus, eles não se davam muito bem, e Paulo provoca eles, e pela terceira vez, o Império Romano salva a vida de Paulo, porque ele seria despedaçado pelo Sinédrio. Bom, o texto que nós estamos começando a estudar nessa noite, o versículo 11, é o que acontece naquela noite, ou melhor, na noite seguinte. O ambiente aqui é de prisão. O apóstolo Paulo está numa cela, provavelmente não está amarrado com correntes, porque é cidadão romano não tem nenhuma acusação contra ele, mas ali na cela, o Senhor Jesus se manifesta a ele. E o Senhor Jesus diz as palavras que nós lemos aqui. Uma promessa, uma garantia irrevogável. Jesus diz para ele: Paulo, do mesmo jeito que aqui em Jerusalém você falou ao meu respeito, eu vou te levar até Roma, para que você faça a mesma coisa lá em Roma. Fim da história. Ponto final. Sim ou não? Não. Deus garantiu que ele vai chegar em Roma, mas Deus não deu os caminhos para essa chegada. Jesus não disse nada sobre como ele chegará lá, só que ele chegará lá. E esse texto que nós vamos estudar hoje, a partir do versículo 12, começa a dizer sobre alguns dos meios que Jesus utilizará para levar Paulo até o seu destino.
E esses versículos nos responderão uma pergunta principal. Diante de tanto mal, de tanta injustiça nesse mundo, que só cresce a cada dia mais, como é que Deus cumpre os seus planos? Como é que Deus cumpre as suas promessas? Como é que Deus cumpre a sua palavra? Como é que Ele faz com que o Evangelho chegue até os confins da terra? É tanta crueldade nesse mundo, é tanta incredulidade, tanta corrupção, tanta burocracia. Como é que Deus faz essas coisas? E mais, como é que Ele nos usa? Como é que Ele nos conduz para que a gente participe disso, sendo que a gente é tão pequenininho, tão frágil, tão limitado, tão pecador? Bom, alguma vez você já se sentiu como Paulo? Talvez cercado por mentiras, talvez cercado por mal entendidos, ou maus entendidos, ou injustiças que cometeram, o ódio das pessoas, talvez o sofrimento, uma doença, talvez a dor, a incompreensão das pessoas. E tudo o que você mais precisava, talvez, era de uma ação sobrenatural de Deus, um milagre. E talvez você está reclamando para Deus: Senhor, se o Senhor se manifestasse, se o Senhor agisse, se o Senhor fizesse algo extraordinário, talvez a minha luta interna teria fim. Eu sei que talvez o meu problema externo não mudasse, mas as coisas aqui dentro mudariam. Eu preciso de uma manifestação tua. Fale comigo, Senhor. Me mostre que o Senhor ainda está presente, me mostre que o Senhor ainda está no controle da história. Aí eu enfrento esses sofrimentos com mais coragem. Alguma vez você já pensou assim? É justamente para quem está enfrentando dilemas como esses que esse texto foi escrito. E esse texto vai nos ensinar uma lição muito importante. A lição é a seguinte: em sua soberana providência, Deus trabalha através do inesperado para cumprir sua palavra. Em sua soberana providência, Deus trabalha através do inesperado para cumprir sua palavra. Nós vamos ver isso em 4 cenas. A primeira cena é uma conspiração. Os versículos 12 a 15 nos contam sobre ela. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram: juramos, sob pena de maldição, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso, agora, juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante, para que ele o apresente a vocês, sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Queridos, vamos orar mais uma vez? Pai amado, estamos diante da Tua palavra e precisamos que o Senhor fale conosco. Que esse texto se torne vida em nossos ossos, vida em nossas almas, por meio da ação do Teu Espírito. Nos conduza, Senhor, até os pés do nosso Redentor e nos traga esperança nesse mundo mau. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, Jesus apareceu a Paulo, encorajou Paulo durante a noite, mas aquele não seria o único encontro daquele dia. O versículo 12 nos diz que logo pela manhã, a informação é do versículo 13, uns 40 judeus, um pouquinho mais do que isso, se reúnem. E eles querem não fazer uma reunião de oração, eles querem fazer um juramento. E o juramento é: não vamos comer e nem beber nada até que consigamos matar Paulo. Não, você não leu errado aqui. Você não está vendo um grupo de bandido ou bandidos. Você não está vendo um grupo de terroristas que estão tramando o assassinato de alguém.
O texto está nos dizendo que nós estamos vendo homens extremamente religiosos, dispostos a jejuar. Mas não por um milagre. Eles querem uma oportunidade de matar alguém. Só por causa de diferenças teológicas. Mas não é só isso. O versículo 14 nos diz que para cumprir o seu plano eles precisam de um outro grupo. Eles precisam do Sinédrio, os 70 principais líderes de Israel, que têm poder político. Então, eles se dirigem a alguns dos líderes do Sinédrio e apresentam a trama para eles. E tem um detalhe aqui, no versículo 14. O texto diz que eles juraram tudo isso sob pena de maldição. A ideia da palavrinha que é usada aqui é que eles se tornariam anátemas. Eles se tornariam amaldiçoados por Deus se não cumprissem o seu juramento. Tadinhos deles, né? Mal sabem que eles já são anátemas. Por rejeitarem o seu Messias, eles já estão amaldiçoados por Deus. Mas dá mais dó deles ainda, porque eles vão ficar um bom tempo sem comer. Porque Paulo não vai morrer nessa história. Tem muito livro pela frente. É bem possível que Paulo só morra daqui uns 10 anos. Certamente eles comerão alguma coisa depois disso, né? Como eles eram hipócritas, eles provavelmente deram um jeitinho para se desfazer desse juramento, como eles sempre faziam. Mas eles estão dispostos a passar fome para matar Paulo. E a situação piora, porque o versículo 15 diz para a gente que para executar o assassinato, eles precisam que o Sinédrio minta para o Império Romano. Que os líderes de Jerusalém, de Israel, venham até o comandante romano e digam para ele: nós queremos investigar com mais precisão o caso de Paulo. Nós não entendemos muito bem o que está acontecendo e nós precisamos ter mais uma audiência com ele. Se o comandante permitisse, ele seria retirado da fortaleza Antônia e aí estaria pronto para uma emboscada. Os judeus dizem: vocês só fazem o trabalho de mentir para o comandante. A hora que Paulo sair daquela escadaria, o trabalho é conosco. Nós vamos fazer um atentado terrorista e vamos matar Paulo. Não dá para ler um texto como esse sem engolir seco, né? É uma cena macabra. Nós temos, por um lado, mais de 40 judeus que, em nome de Deus, em nome da honra de Deus, estão dispostos a quebrar o 6º mandamento: não matarás. E eles estão fazendo isso, querendo assassinar a sangue frio um homem que eles mesmos acusaram de quebrar a lei. Quanta hipocrisia! Quem é que está quebrando a lei agora? Mas, por outro lado, nós temos o Sinédrio, porque o Sinédrio não é inocente aqui. O Sinédrio, que deveria ser o grupo dos homens mais piedosos de Israel. E esse Sinédrio está ouvindo essa trama, e conforme nós veremos, eles também estão aceitando participar de uma coisa dessas a ponto de mentir para uma autoridade romana. Quanta hipocrisia, queridos. Quanta maldade. Quanta injustiça. Esses homens não são homens de Deus. Não são pastores de Deus. Eles só têm o título. São ímpios. Travestidos de religiosos. Esse mundo está cheio deles, não está? Está cheio de gente assim. Tudo isso nos lembra, queridos, que zelo religioso não significa piedade. Zelo religioso, por mais fervoroso que seja, não significa santidade. Não é só porque alguém diz: eu amo a Deus, estou servindo a Deus, eu até acredito que o que eu estou fazendo é certo, que isso significa que essa pessoa seja de fato de Deus. Não é só porque ela fala e acredita que de fato ela está fazendo o que é certo. Zelo religioso, quando é separado da verdade de Cristo, quando é separado do amor a Cristo, leva as pessoas ao pecado. Só expõe a cegueira do seu coração. O John Piper, ele comenta esse texto, ele diz assim: a religião sem regeneração, só pelos hábitos, pelos costumes religiosos, pode ser a coisa mais perigosa do mundo. Ela cega o homem, o leva ao fanatismo, à crueldade, à mentira, tudo isso em nome de uma causa que ele pensa ser divina. Queridos, tomemos muito cuidado com pessoas zelosas e até mesmo sinceras
mas que não se submetem a Cristo. Não amam a Cristo. Religião sem regeneração é perigoso, é destrutivo. Portanto, que não sejamos como essas pessoas, né? É a primeira aplicação aqui. Que façamos o que Cristo diz ser o certo, do jeito que Cristo diz que nós devemos fazer. Nós precisamos nos lembrar que se há um modo pelo qual Deus não cumpre a sua vontade, em hipótese alguma, não há exceção. Deus nunca cumpre a sua vontade através do ódio. Deus nunca cumpre a sua vontade através de conspirações, de assassinato, de mentiras, de maldade. Se você acha que vai cumprir a vontade de Deus através dessas coisas, pode tirar o cavalinho da chuva. Deus não está nesse negócio. Se o teu plano é fazendo a vontade de Deus, e assim se vingar de alguém, fazendo mal a alguém, não é Deus quem está sussurrando no seu ouvido. Certamente é o diabo que está fazendo isso. Tem uma segunda aplicação para nós, é sermos vigilantes contra o ódio, contra a violência do nosso próprio coração, mesmo que tudo isso venha de um zelo religioso, mas isso é disfarce. É disfarce para o nosso coração aparecer em toda a sua maldade. Antes de agir, talvez você está dizendo, não, eu sou zeloso pelas coisas de Deus, por isso que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Antes de agir, responda, será que eu estou mesmo buscando a vontade de Deus? Ou eu estou buscando satisfazer apenas as minhas vontades? Isso aqui ofendeu a Deus dessa forma, a ponto de eu fazer o que eu estou fazendo? A verdadeira marca de um discípulo de Jesus não é o quanto ele odeia os seus inimigos. Não é a manutenção de tradições. Não, essa pessoa não pode ofender as nossas tradições. A verdadeira marca de um discípulo é o amor radical a Deus. O amor pelo próximo. Isso só acontece quando nós temos um relacionamento real com Jesus. Tem uma terceira aplicação aqui, é de tomar cuidado com conselhos obscuros. O Sinédrio está ouvindo essa trama, mas o Sinédrio não é vítima aqui. Porque se o Sinédrio fosse composto de fato por homens de Deus, o que eles teriam feito aqui? Teriam repreendido esses 40 homens. Olha, nós odiamos Paulo mesmo. Nós acreditamos que ele está errado, mas nós não vamos mentir para conseguir o que a gente quer. Não, eles estão aceitando. Porque no final das contas, esse jeitinho não brasileiro, esse jeitinho do Sinédrio, vai fazer com que o objetivo deles seja cumprido. Então, tanto faz os meios. O que importa é o resultado. A gente vai conseguir matar Paulo. Queridos, que nós não sejamos como eles. Quando alguém chegar com um papo, uma conversa contrária à vontade de Deus, repreenda essa pessoa. Rejeite o que ela está falando. Confronte essa pessoa. Não, isso aí está errado. Por mais que o objetivo seja legítimo, o meio está errado. Isso a gente não deve fazer. Não dê ouvidos a conselhos assim. E não dê conselhos assim. Muitas vezes, parece que é mais fácil usar mentira. Parece que é mais fácil usar pretextos, usar meias verdades, mesmo que seja em nome da verdade, porque no final o objetivo é legítimo. Não, Deus não trabalha dessa forma. A verdade de Deus não precisa da mentira para prosperar. Deus não precisa da mentira. Em sua soberana providência, Deus trabalha através do inesperado para cumprir sua palavra. Talvez você esteja perguntando agora, tá, mas e agora? Eu confio nisso, mas como é que será que Deus vai resolver essa questão? Porque alguma coisa tem que ser feita. Jesus prometeu para Paulo que ele vai sair dali, que ele vai até Roma e vai testemunhar o evangelho em Roma. Mas nós temos mais de 100 religiosos, fanáticos, cruéis, prontos para matar um só homem que está preso. Será que Deus vai enviar um anjo com uma espada flamejante? Ele já fez isso com Pedro, enviou um anjo, tirou Pedro da prisão. Ele pode fazer isso com Paulo. Será que Deus talvez vai abrir a terra e engolir esses homens vivos? Será que Deus vai fazê-los morrer instantaneamente? E Paulo vai passar por cima dos seus cadáveres? Nada disso. Deus agirá, como faz a maioria das vezes, não só na história do seu povo, mas na minha e na sua vida todos os dias. Deus agirá de forma ordinária e de forma inesperada. E assim Ele mostra a sua soberania nos bastidores da vida.
Olha a segunda cena, a descoberta do plano. Versículos 16 até 21. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para um lado, perguntou-lhe: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao sinédrio sobre o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada. Fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber enquanto não matarem Paulo, e agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Volte os olhos para o versículo 16. Essa é a única referência no Novo Testamento em que nós lemos alguma coisa concreta sobre a família de Paulo. Você não vai encontrar nenhum outro texto que nos dê tantas informações, e são tão poucas, sobre a família do apóstolo Paulo. O texto diz que ele tem uma irmã. Quem é essa irmã? A gente não sabe. Era crente? Não sabemos. Onde ela estava? Também não sabemos. Por que a gente sabe que ele tem uma irmã? Porque essa irmã tem um filho. Um sobrinho de Paulo. Você sabia que Paulo tinha um sobrinho? Mas tem mais. Esse sobrinho não tem nome. Não há nenhuma descrição sobre ele, é um completo anônimo. O texto diz que ele simplesmente aparece, e daqui a pouco você vai descobrir que daqui a pouco ele some também, nunca mais aparece. E por mais impressionante que seja, Paulo tem um sobrinho que está em Jerusalém, diz o versículo 16, e mais, ele ouve a respeito da trama. A pergunta é: como? Como? Bom, alguns comentaristas sugerem que ele era um jovem de Tarso, nasceu lá na terra de Paulo, e que possivelmente tenha sido enviado de lá, como Paulo, para estudar em Jerusalém, para futuramente se tornar um rabino, talvez. E ele está ali, ele é um aprendiz, e talvez por isso ele ouve a trama dos seus professores. Estão prontos a matar Paulo, e ele descobre isso. Mas a gente não sabe, não dá para saber. A gente só especula que isso tenha acontecido. Mas o que é certo é, a conspiração contra a vida de Paulo chegou aos ouvidos justamente do seu sobrinho. O sobrinho de Paulo. Quem é que imaginaria alguma coisa assim? Se você estivesse escrevendo essa história, você colocaria isso aqui? Se você colocasse, você é um gênio. E Deus é um gênio em escrever a história. Quem imaginaria? Não parece muita coincidência? Ou talvez você poderia chamar de cristocidência. Será coincidência? Será simplesmente sorte? Parece que é menos coincidência, menos acaso e mais providência, mais soberania divina. Queridos, muitas vezes Deus usa meios meramente ordinários para realizar feitos extremamente extraordinários. Os maiores milagres de Deus, queridos, não estão naquelas coisas visíveis, nos grandes eventos. Os maiores milagres de Deus estão nas pequenas coisas, naquelas imperceptíveis, muitas vezes. É isso que os teólogos chamam de a providência ordinária. A providência ordinária diz respeito à manifestação de Deus, agindo em detalhes cotidianos, através de pessoas inesperadas, de situações improváveis, coisas insignificantes para a gente, mas Deus está agindo por trás das cortinas para realizar os seus planos soberanos sobre a vida do seu povo, sobre a história do mundo. Portanto, não ignore os acasos
da sua vida. Existe um Deus soberano que controla a história, desde os maiores detalhes até os mais aparentes e insignificantes para você. Esse Deus está cumprindo o seu plano na história e você pode confiar nesse Deus. A gente tem aprendido com Paulo a confiar nesse Deus. Bom, o que esse sobrinho de Paulo faz? Quando ele ouve os planos dos judeus, pergunto para você, o que você faria? Os seus professores, seus maiores mestres, os pastores de Israel, que estão reunidos lá em Brasília, eles têm poder político, eles são terroristas, eles são cruéis, eles estão dispostos a matar o seu tio. O que você faria? Você é um simples jovem. O que você faria? Bom, o texto diz que ele faz o que ele tinha de fazer. Ele vai até Paulo, dentro da fortaleza, e conta tudo para Paulo. Bom, a pergunta de novo é como? Como assim? Como é que ele pode entrar na Fortaleza Antônia, sendo um judeu? É assim? Qualquer um pode entrar lá? Então por que os judeus não entraram lá para matar Paulo lá dentro? Bom, a lei romana permitia que parentes ou amigos de um prisioneiro romano pudessem levar mantimentos, roupas. Não tinha bolsa presidiário, né? Então, assim, não tinha um salário para sustentar um presidiário. Se não tivesse alimento de fora, ele morria de fome dentro da cadeia. Era assim que Roma tratava os seus prisioneiros. Então, era permitido que um parente entrasse numa prisão romana para servir o seu parente romano. E é bem possível que foi isso que ele fez. E a pergunta para nós agora é o que Paulo faz. No versículo 17, a gente vê o que Paulo faz. Mas a gente pode, antes de ver o que Paulo faz, ver o que Paulo não fez. O que Paulo não fez foi ficar esperando o milagre do céu. Não, Paulo não fica esperando um anjo tirar ele de lá, fazer brilhar uma luz, deixar todos os guardas cegos, e então ele sair, abrir os portões. Não, Paulo não chega para o seu sobrinho e fala: muito obrigado, querido sobrinho, olha, eu fico lisonjeado da sua iniciativa, de você entrar aqui, mas deixa eu te dizer uma coisa, fica tranquilo, eu confio num Deus de milagres, eu confio no Deus que vai mudar toda a história, num Deus que vai aparecer e se manifestar, e Ele vai me tirar daqui com o braço poderoso. É isso que Paulo faz. Pode voltar para casa, menino, essa informação aqui tanto faz, o Senhor vai me livrar. É isso que ele faz? Não. O que Paulo faz? Paulo faz tudo aquilo que estava ao seu alcance. E o que está ao alcance de Paulo? Centurião, vem cá. Pega esse menino aqui e leva ele para o comandante. Ele tem algo a dizer ao comandante. Paulo utiliza tudo o que tinha à sua mão. E a única coisa que ele tinha era acionar aquele que estava responsável pela sua prisão, para que ele passasse aquilo para uma instância superior. Era tudo que Paulo podia fazer. Isso ensina para nós, pelo menos, duas lições. A primeira é que o fato de nós confiarmos em Deus não significa que não devemos fazer nada. O fato de confiarmos em Deus não significa que não devamos fazer nada. Muitas vezes, a exata maneira pela qual Deus fará o milagre, pela qual Deus vai trazer o livramento em nossa vida, é por meio das nossas ações, por meio das nossas iniciativas. Portanto, não fique esperando coisas miraculosas, extraordinárias acontecerem na sua vida, para que a situação em que você está seja resolvida. Talvez isso possa acontecer, mas na maioria das vezes não acontece assim. Confie sim que Deus é capaz de livrar você dessa situação, mas faça a sua parte. Faça aquilo que está ao seu alcance. Estenda os braços e faça o que você pode fazer. Trabalhe, planeje, se esforce, estude, busque proteção para você, busque proteção para a sua família, aprenda a se defender. Se for preciso, chame a polícia. Faça aquilo que está ao seu alcance, acione os seus direitos. Paulo está fazendo isso. Não espere que Deus faça tudo e dê tudo de mão beijada para você, porque Deus também trabalha através dos nossos esforços. Tem muito povo de Deus nesse Brasilzão, esperando, sentado, quando Deus disse: pega uma enxada e vai trabalhar, e eu vou usar o teu esforço para fazer um milagre na tua vida. O teu casamento não vai ser restaurado enquanto você estiver de braço cruzado. Você vai ter que se levantar de onde você está, servir a tua esposa, amar a tua esposa.
O seu filho não vai ser restaurado se você não botar o teu joelho no chão, se você não caminhar com o teu filho, se você não discipular o teu filho. Não espere que as coisas aconteçam de maneira miraculosa, quando Deus já disse o meio pela qual elas acontecem. Faça o seu trabalho, e eu vou abençoar o teu trabalho. Essa é a primeira lição que a gente aprende com Paulo. Mas tem uma segunda. Deus usa as pessoas mais improváveis para cumprir a sua vontade. Mesmo que elas não sejam famosas, mesmo que elas não sejam reconhecidas. Já parou para pensar nisso? Qual que é o nome desse jovem? Para que no céu a gente procure e fale, eu quero falar com fulano, quero descobrir como foi naquele dia. Você tem o nome dele? A gente não sabe nem se ele era crente, nem sabe se vai estar no céu. O texto só diz que ele era sobrinho de Paulo. Ele será que tem algum cargo político? Ele é alguém religioso, no sentido de cargo religioso? Ele é alguém famoso? Alguém deu uma recompensa pelo que ele fez? Paulo não vai conseguir recompensá-lo, porque Paulo vai ficar preso pelos próximos anos. Querido, se for para fazer a vontade de Deus, nós não precisamos ser lembrados. Nós não precisamos ser citados, elogiados, reconhecidos, honrados, recompensados pelos homens. Basta apenas servir a Cristo de coração. Porque Jesus disse isso no Sermão do Monte. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Tenhamos o mesmo pensamento de João Batista. Lembra dele? João 3,30. Convém que ele cresça. E eu diminua. Eu não preciso aparecer. Que esse seja o nosso maior motivo de orgulho. Servir a Cristo. Servir o povo de Cristo. Para que Cristo receba toda a glória, Cristo receba toda a honra. Eu não preciso de tapinha nas costas, eu não preciso de reconhecimento das pessoas, apenas que Cristo se agrade do meu serviço, apenas que Cristo brilhe através das minhas ações. No final das contas, é Ele que merece a glória, mesmo que ninguém mais saiba do que eu estou fazendo. Você faz para quê? Para que as pessoas vejam? Ou você faz porque sabe que é o que deveria fazer? Bom, no versículo 18... E no 19, o centurião leva a notícia até o comandante. O comandante, é em movimento, né, o texto. Paulo diz para o centurião levar o menino, o centurião leva, chega lá do comandante, o comandante pega o menino, leva para um canto. Em particular, ele quer ouvir a notícia. E o que nós lemos nos versículos 20 e 21 é um tremendo contraste com o trecho anterior. O jovem conta para ele toda a trama. O que a gente viu no trecho anterior? Nós vimos 40 homens cruéis, aconselhando e orientando todo um sinédrio. Um sinédrio ainda mais cruel do que aquele grupo de 40, a fazerem algo terrível. Essa é a primeira cena. Agora, nesse trecho, nós vemos apenas um jovem corajoso, aconselhando e convencendo um comandante romano, ímpio, a fazer o que é certo. Já viu aqueles vídeos que estão fazendo agora, né? 40 ímpios e um justo. É isso que está acontecendo aqui. Um jovem corajoso, enfrentando todo esse grupo maligno. Queridos, isso é impressionante. O grande plano de Jesus em levar o Evangelho a Roma, e através de Roma levar o Evangelho até os confins da terra, até chegar a nós. Esse era o plano de Deus. O grande plano de Deus dependeu, neste momento crucial da história, da coragem de um simples jovem. Já parou para pensar nisso? Se esse jovem não faz o seu trabalho, talvez Paulo teria sido morto naquela manhã. Deus usou a ousadia, a proatividade de alguém comum, alguém anônimo. Nós não sabemos nem o nome dele. Mas ele não hesitou, ele não teve medo da conspiração, simplesmente agiu. Isso não te lembra de 1 Coríntios 1? No finalzinho do capítulo, a partir do versículo 26, Paulo diz assim: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas
fracas deste mundo, para envergonhar os fortes. E Deus escolheu, eu não preciso nem apontar para a gente, né? Os humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Quem é o sobrinho de Paulo nessa história? Bom, ele não é o sábio, ele não é o poderoso, ele não é o forte, ele é só um instrumento nas mãos de Deus para envergonhar os que pensavam ser tudo isso. A pergunta agora, quem é você nessa história toda? Quem você pensa que você é? Quem nós pensamos que somos? Nós não somos os fortes, não somos os poderosos, não somos os sábios, nós somos os loucos, nós somos os humildes, nós somos os desprezados, nós somos os que nada são. E através de gente como nós, gente simples, gente frágil, gente anônima, gente mortal, pecadora, Deus, o Deus soberano, envergonha a sabedoria desse mundo, envergonha o poder desse mundo, a força desse mundo, e Deus realiza os seus planos soberanos na história. Que grande honra nós temos, que grande privilégio temos, louvado seja Deus por isso, usar gente frágil como a gente, para cumprir a sua obra nesse mundo. Então nós digamos como Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Querido irmão, querida irmã, não se omita do serviço a Deus. Deus pode te usar, mesmo você sendo jovem, mesmo você já sendo idoso, sendo homem, mulher. Talvez você se sinta fraco, talvez você se sinta frágil, doente, simples, rejeitado por esse mundo, insignificante para esse mundo, mas totalmente útil nas mãos do Senhor. Ele pode fazer milagres simplesmente com quem se entrega a Ele. Não despreze o serviço do Senhor, se renda a Ele. Em sua soberana providência, Deus trabalha através do inesperado para cumprir a sua palavra. Amém? Terceira cena é o envio. Olha os versículos 22 até 30. Então, o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter lhe trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, para irem até Cesareia a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justifique morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer na sua presença o que eles têm contra ele. Passe bem. O comandante despede o menino, pedindo sigilo, conta para ninguém. E então ele ordena rapidamente 2 centuriões, o centurião cuidava mais ou menos de 100 soldados romanos, e diz para eles: olha, preparem até as 9 da noite, de hoje mesmo, um pequeno exército, composto de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Você calcula bem aí, faz bem conta de matemática rapidamente? Quantos soldados romanos?
470 soldados romanos, quase metade da guarnição que havia em Jerusalém. Em Jerusalém você tinha uma guarda de mais ou menos 1.000 soldados, é quase metade. A pergunta é, para que tudo isso? O versículo 24 diz para nós, simplesmente para levar Paulo em segurança até o governador Félix, lá em Cesareia. Cesareia era a capital administrativa de Roma naquela região, muito mais protegida. Quem diria, né? Metade do aparato militar romano lá em Jerusalém, agora à disposição de um mero judeu, um discípulo, um apóstolo de Jesus Cristo. Não tem como olhar para um texto desse e não arrepiar. Pergunta: diante desses 470 soldados, quem são aqueles 110 judeus cruéis? Quem são aqueles 40 judeus? Quem são aqueles 70 líderes? São insignificantes. A sua trama é insignificante, queridos. Quem é páreo para encarar o Todo-Poderoso? Quem é capaz de se colocar contra o Senhor dos Senhores? Quem é que pode se opor à soberana vontade de Deus? Quem é que pode impedir a sua obra? A resposta é: ninguém pode. Jesus Cristo é o Senhor dos exércitos. Nada, ninguém é capaz de parar as suas ordens. Ninguém escapa da sua soberania. Se Jesus quiser usar o maior exército pagão desse mundo, se Ele quiser usar o maior governante pagão desse mundo para cumprir os seus desígnios, nem o governante é capaz de impedi-lo. E a narrativa bíblica está aí para mostrar e lembrar a gente disso. Lembre do Antigo Testamento. Deus usou o faraó para preservar o seu povo no Egito, lembra disso? Depois Deus endureceu o coração de Faraó. Faraó é uma marionete nas mãos de Deus. O Antigo Testamento continua dizendo que Deus usou Nabucodonosor, o rei da Babilônia, para ascender no cenário político, para conquistar Jerusalém. Tudo isso como disciplina ao seu povo. Nabucodonosor é uma marionete. O Antigo Testamento diz que Deus usou Ciro, o persa, para permitir que o seu povo, depois de 70 anos no cativeiro, voltasse para Jerusalém. E Ele ainda mandou tesouro real para que eles reconstruíssem a cidade. O Novo Testamento também está dizendo isso para a gente. Até mesmo o grande imperador César e todo aquele seu aparato romano está sendo usado como marionete nas mãos de Deus para levar o nome do verdadeiro rei, o verdadeiro Senhor do mundo aos perdidos. Roma está financiando o avanço do Evangelho. Queridos, nosso Deus é soberano. Louvado seja o nome de Deus. A mão do Senhor é poderosa sobre tribunais, sobre exércitos, até mesmo sobre políticas, decisões de políticos nesse mundo. Provérbios 21, versículo 1 diz: como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. E às vezes, queridos, Deus cuida de nós de uma forma tão carinhosa, a ponto de exagerar, né? Não precisava de 470 soldados, né? Senhor, só 2 a mais já estava bom. Mas Ele coloca mais do que o dobro dos opositores. Isso ressalta o tamanho do carinho que Deus tem pelo seu povo. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos a noiva do seu filho. Pense bem, olhe para trás na sua jornada. Pense, quantos não foram os milagres? Quantas não foram as bênçãos? Quantos não foram os mimos? Até exagero. Você precisava daquela oferta e Deus deu, não só oferta, mas deu mais. Você precisava de um encorajamento, Deus não deu só um encorajamento, Ele te deu um pai e uma mãe na fé. Quantos mimos Deus não nos dá? Não é maravilhoso fazer parte do povo de Deus? Agradeça e louve o nome do Senhor Jesus, queridos. Amém? O versículo 25 diz que junto com Paulo, o comandante manda uma carta, explicando por que está mandando Paulo. E essa carta é muito importante para os leitores de todas as épocas. É importante para Lucas e aqueles que vão ler esse livro,
a igreja que estava começando a ser perseguida naquela época. E é uma carta importante também para nós hoje. Nós que estamos num país livre para pregar o Evangelho, mas também é importante para cristãos que estão em países em que é proibido pregar o Evangelho. E você vai descobrir por quê quando a gente fazer a exegese de uma carta de um pagão que está dentro da Bíblia. Já parou para pensar que você está fazendo isso aqui agora? Vamos interpretar uma carta de um descrente. A gente não sabe como é que Lucas teve acesso a essa carta, mas ele teve e colocou para a gente aqui o conteúdo dela. É uma carta que se divide em 4 ou 5 partes. A primeira parte é uma introdução, no versículo 26. A gente tem o tradicional remetente, destinatário e uma saudação. Mas perceba no versículo 26 que é a primeira vez que o narrador nos informa o nome daquele comandante. Cláudio Lísias. Isso ajuda a gente a datar essa história. Cláudio Lísias reinou ou governou ou foi comandante da guarda por uma época, e isso traz um contexto histórico à história. Mas perceba outra informação importante. Ele se refere ao governador Félix como excelentíssimo. Percebeu isso aí? A gente já viu essa palavra aparecendo nos escritos de Lucas. Lá no começo do seu evangelho, em Lucas capítulo 1, versículo 3, o autor escreve ao excelentíssimo Teófilo. Teófilo, bem possivelmente, é um alto oficial romano, de alta patente, que creu em Jesus, quer saber mais sobre o evangelho, e não só pergunta para Lucas, mas financia essa pesquisa para Lucas. Isso aqui é uma das evidências que confirmam essa possibilidade. Mas o versículo 27, você tem a segunda parte da carta. E são informações que ele manda sobre o prisioneiro. Lísias começa contando a verdade, no versículo 27. Esse homem estava prestes a ser morto pelos judeus, quando eu o livrei da morte. Perceba quantas vezes ele fala de si mesmo. É um homem bem... Tudo gira em torno dele, né? Ele é o herói da história. E tudo bem, realmente isso aconteceu, né? Paulo estava prestes a ser morto pelos judeus, e ele livrou Paulo da morte. Ok, a gente viu isso. Mas aí entra uma inverdade, que na verdade é uma mentira. Ele pelo menos... Ele muda a ordem dos fatos. Ele diz que livrou Paulo da morte, no versículo 27, por saber que ele era romano. Não foi isso que aconteceu. A gente viu, né? Ele não impediu Paulo de ser linchado por causa disso. Ele lembra que ele confundiu Paulo com um terrorista egípcio? Ele está impedindo a morte de Paulo porque ele está com medo de uma revolta em Jerusalém. Aí depois que ele descobre que Paulo não é o egípcio, terrorista, ele fica com dúvidas sobre quem Paulo é, curioso, e ele só descobre que Paulo é cidadão romano depois de prender Paulo, de mandar torturar Paulo. É Paulo quem revela que era cidadão romano, e isso impede que ele seja torturado. O que Lísias fez foi totalmente contrário à lei, mas ele não pode falar isso para o seu superior. Senão é o pescoço dele que vai entrar na reta. Repare o ponto de Lucas aqui, queridos. Não é só porque esse comandante romano está fazendo o que é certo, que ele tem as motivações corretas, que ele tenha as motivações aprovadas por Deus. Esse homem continua sendo um pagão, continua sendo um descrente, preocupado só com seus próprios interesses, mas mesmo assim, o Deus soberano usa esse homem para o bem de Paulo, usa esse homem para o bem do povo de Deus. E isso aqui é muito importante para nós. Talvez eu vou mexer em alguns ídolos do seu coração agora, mas eu preciso falar isso. Não é só porque uma autoridade pagã faz o bem, não é só porque essa autoridade faz justiça, ou até mesmo favorece o povo de Deus, favorece a igreja, que ela se tornou boa por causa disso. Ela continua sendo pagã. Ela continua sendo descrente, a gente não pode misturar as coisas. Se ela fez algo bom para o povo, o que não passa da obrigação dela. É a obrigação do presidente, é a obrigação do governador, é a obrigação do prefeito fazer o bem ao povo. Faz parte do ofício dele. Não é só porque fez o bem ao seu povo, seja a população em geral, sejam os crentes, que nós devemos idolatrar essa figura.
Não é só porque ele fez o bem que nós deveríamos olhar para ele como se fosse o novo Messias, ou ignorar os defeitos dele, ignorar os erros dele. E eu não estou falando aqui de um lado ou de outro, eu estou falando de modo geral. Qualquer autoridade terrena é humana. Isso significa que é passível de acertos, mas também de falhas. É passível de fazer o que é bom e também de fazer o que é mal. Nós não podemos tratar autoridades humanas como se fossem divinas. Não podemos atribuir a elas a esperança de redenção, a esperança de um mundo melhor. Agora que essa pessoa está no poder, o mundo vai melhorar. Sim, talvez faça coisas que você espere que aconteça, mas só o Senhor Jesus é o Rei perfeito. Só Jesus Cristo é aquele que nunca erra. Só Jesus é aquele que é capaz de nos redimir. Só Jesus é capaz de nos conduzir ao seu reino perfeito, um reino de justiça e paz. Só Ele, ponto final. Então, na hora de votar, ano que vem tem eleições, você deve escolher bons governantes. Sim, com certeza. Que tenham propostas de bondade, propostas de justiça. E agradecer a Deus quando eles acertam. Mas nós não podemos idolatrá-los. Nós não podemos passar pano sobre os erros deles. Só Deus sabe as reais intenções. Talvez você está defendendo um político de estimação, comprando briga com a sua esposa, com os seus parentes, porque o seu governo, o seu político, o seu governante, fez aquilo que você acha que devia fazer. E você diz, esse é honesto. Você conhece ele? Você conhece ele mesmo, assim, de caminhar com ele? Você sabe as reais intenções dele? Nem do marido ou da esposa a gente sabe todas as intenções. Paulo mesmo disse aos Coríntios, no dia do juízo o Senhor vai revelar as intenções. Nem eu sei se as minhas intenções não estão misturadas com o pecado. Então, nós não podemos idolatrar autoridades humanas. Só Jesus merece o nosso culto. Só Jesus merece a nossa plena confiança como um Rei perfeito. Bom, tem mais uma parte, a terceira parte da carta de Cláudio, os versículos 28 e 29. Ele dá informações sobre a acusação. Ele conta, olha, eu descobri de uma reunião, ou melhor, na reunião entre Paulo e o Sinédrio, eu descobri, olha o versículo 29, eu descobri que a acusação que eles estão fazendo é referente à lei que os rege, ou seja, a lei de Moisés. E aí, ele diz, mas, observe bem, nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, Paulo não cometeu crime algum contra Roma. Ele não merecia estar preso e sequer ser morto pela acusação que fizeram. E quem está falando isso não é o próprio Paulo se defendendo, não é o narrador do livro, quem está falando isso em um documento oficial é o próprio Império Romano sobre a pena de Cláudio Lísias. A gente não sabe como Lucas obteve essa carta, mas de uma coisa a gente pode ter certeza, a fé cristã não é contrária à lei dos homens. Muito pelo contrário, a fé cristã é uma bênção para o mundo. Através do seu povo, Deus faz o bem às pessoas. Não só as pessoas da igreja, mas faz o bem para as pessoas de modo geral. A história está aí para provar isso para nós. Deixa eu dizer para vocês, no 4º século, depois de muita perseguição do Império Romano ao cristianismo, houve um imperador chamado Juliano, que afirmou o seguinte, os ímpios galileus, era assim que ele chamava os seguidores do Galileu Jesus, chamava de ímpio, né? Porque eles não adoravam os deuses romanos. Juliano, o imperador, disse o seguinte, esses ímpios galileus cuidam não apenas dos seus pobres, os cristãos, mas também dos nossos, os pagãos. Um imperador descrente reconhecendo isso. Mas não só isso, ao longo dos séculos, foram os cristãos que foram responsáveis por criar hospitais, por criar orfanatos, criar escolas, socorrer doentes, socorrer feridos de guerra, apaziguar guerras, apaziguar conflitos, propor e aprovar leis que protegem bebês, protegem crianças de abusos, protegem mulheres, protegem idosos, protegem pessoas vulneráveis. Foram os cristãos ao longo da história que ofereceram tratamento, reabilitação para dependentes químicos. Sabia que o NAA,
alcoólicos anônimos, surgiu de cristãos, depois foi se psicologizando. Depois, começou com crente, com gente que queria realmente ajudar os outros com a palavra de Deus. Aí, ao longo dos anos, tiraram a palavra de Deus e colocaram só terapia humanista. Mas foram cristãos que começaram com isso. Foram os cristãos que olharam para dependentes químicos, para presidiários e disseram: Deus pode salvar essas pessoas. Deus pode reabilitar essas pessoas. Deus pode restaurar essas vidas. Queridos, a fé cristã é uma bênção para esse mundo. A fé cristã não deveria ser proibida, não deveria ser coibida, não deveria ser caçada. As pessoas precisam saber disso. E é por isso que Lucas está escrevendo o livro dele. É por isso que a gente está ouvindo isso hoje. Em quarto lugar, nós temos as informações, versículo 30, informações sobre o motivo do envio de Paulo. E aí, se você quiser colocar uma quinta informação, ou uma quinta parte da carta, a despedida. Tchau. Passe bem. Eles não eram muito bem amigos, né? Assim, é tudo muito formal aqui. Mas olha o versículo 30. Lísias informa Félix sobre a conspiração contra a vida de Paulo. E isso justifica a chegada de mais um prisioneiro. E assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lísias está se livrando de um grande problema. Ele está passando a batata quente para outro. E aí a vida dele pode voltar ao normal lá em Jerusalém. Cláudio Lísias, queridos, não está fazendo nada de novo no Império Romano. Ele está usando o sistema contra o próprio sistema. Naquele mundo, e no nosso mundo também, tudo era muito burocrático. Tudo era muito demorado. E a maioria das pessoas simplesmente só queria se livrar dos seus problemas, das suas responsabilidades, sem resolver a questão, e passar para o outro. Desde que eu passe para frente, eu não tenho de lidar com isso. Bom, não era só no Império Romano, né? Não é assim hoje em dia. Isso é difícil, não é? Assim, se ao menos a vida nesse mundo pudesse ser um pouco menos complicada, seria melhor, não seria? Talvez no seu caso, mas no de Paulo, que bom que era assim. Porque se não fosse a burocracia romana, Cláudio Lísias não teria outra opção, senão entregar Paulo ao Sinédrio, para que o tumulto acabasse, e Paulo seria morto. Então, graças a Deus pela burocracia secular, porque foi por meio dela que o Senhor preservou a vida do apóstolo Paulo. Lembre-se disso, querido. Nem tudo que é chato, nem tudo que é demorado, nem tudo que é difícil nessa vida é inútil. Deus pode usar qualquer situação para cumprir a sua vontade, cumprir os seus propósitos, até você. Você que está olhando para o seu trabalho e já está pensando o que você vai ter que fazer amanhã, aquela pilha de papéis em cima da sua mesa. Você que está no fundo de uma sala, de uma repartição pública, um monte de relatório, um monte de petição para assinar. Você que está numa salinha, lá no posto do bairro, lá naquele hospital público, você vê tantas limitações, tanta burocracia. Gente poderia ser salva. Essa pessoa aqui, é só dar o remédio, mas não posso. Porque tem que passar por esse, por aquele, pelo outro, o dinheiro não chega. Talvez você está numa escola. E aí você tem comida na sua mão. E você não pode dar essa comida para quem precisa. Você tem que jogar no lixo. Porque tem uma burocracia enorme. Quem sabe, através da sua presença nesses lugares, nesse trabalho chato, nesse trabalho enfadonho, Deus não possa alcançar vidas. Quem sabe Deus não possa te usar para fazer o bem às pessoas, por meio do seu esforço diligente, por meio da sua santidade. Imagine se você não estivesse lá. Imagine se tivéssemos uma pessoa corrupta nesse lugar onde você está. Deus pode usar você para fazer os seus propósitos avançarem nesse mundo, querido. Mesmo num trabalho chato, ordinário, burocrático. Deus é soberano até mesmo sobre a burocracia desse mundo. Para cumprir os seus propósitos, Deus pode agir sobre uma estrutura secular, uma estrutura pagã. Ele usa até mesmo interesses disfarçados de um comandante romano, porque em sua soberana providência, Deus trabalha através do inesperado para cumprir sua palavra. Chegamos, enfim, à última e quarta cena, que é a chegada. O apóstolo Paulo chega lá em Cesareia. Olha os versículos 31 até 35. Então, os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo e durante a noite o
conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. Quando esses chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era. E quando soube que era da Cilícia, disse: ouvirei você quando chegarem os seus acusadores. E mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Enfim, na calada da noite, quando aqueles judeus conspiracionistas menos esperavam, os portões da fortaleza Antônia se abrem. E uma grande caravana, uma cavalaria romana sai marchando a toda pressa para fora de Jerusalém. E mesmo antes que alguém pudesse descobrir o motivo, eles somem no horizonte escuro daquela noite, levando consigo e com toda a segurança o apóstolo Paulo. Que cena maravilhosa, queridos. Quem poderia imaginar algo assim? Em Filipos, Paulo foi açoitado e torturado pelos romanos. Paulo sempre evitou alarde para não inflamar os guardas romanos. Um dia atrás, Paulo quase foi chicoteado pelos romanos. Agora ele está sendo protegido por uma escolta de quase 500 soldados romanos. Queridos, Deus realmente, para Ele não há nada impossível. Especialmente quando se trata de cumprir a sua palavra, de cuidar do seu povo. E a comitiva chega a Antipátride, versículo 31 ainda diz isso. Ficava mais ao norte, cerca de 70 quilômetros de Jerusalém. E aí de lá eles percebem que não tem muito perigo, né? E aí só os cavaleiros seguem, viagem até Cesareia. Uma viagem que talvez tenha durado 2 ou 3 dias, dependendo das paradas. E eles levam Paulo e também levam a carta de Cláudio. E o versículo 34 diz para nós que quando o governador Félix lê a carta, ele faz uma pergunta. De que província você é? Aqui você tem que fazer uma pergunta para a pergunta dele. Por que Félix pergunta isso? Para que a gente entenda por que ele está fazendo essa pergunta, é necessário conhecer um pouquinho mais sobre Félix. Flávio Joséfo, historiador judeu, escreveu sobre Félix o seguinte: um homem cruel, corrupto e avarento. Houve um senador romano chamado Tácito, também foi um historiador, viveu na mesma época de Félix. E Tácito disse que Félix exercia poder de um rei, com a mentalidade de um escravo. Ao que tudo indica, Félix não nasceu romano, não nasceu livre. E aí ele nasceu escravo, e foi subindo na carreira, ascendendo na carreira, chegando a ser governador. Ele é um case de sucesso. Mas a história diz que ele exerceu o seu cargo de autoridade não como um rei, mas de forma egoísta, de forma má, gananciosa. Inclusive, no capítulo 24, nós descobriremos que ele vai tentar subornar Paulo, esperando que Paulo, ou melhor, receber um suborno de Paulo. Tadinho, né? Não vai receber nada. Primeiro que Paulo não tem, segundo porque não é do caráter de Paulo. Mas Félix não é um homem honroso. É por isso que Félix está perguntando sobre de onde Paulo vem. Porque ele quer saber, sabe o que ele quer saber? Se esse problema é meu. Se essa jurisdição, se Paulo é da minha jurisdição ou não. Félix não está interessado em fazer justiça. Félix só quer se livrar de mais um problema, como Cláudio Lísias fez. Mas aí o versículo 34 diz que ele não vai conseguir se livrar desse problema. Paulo vai ser uma espinha de peixe na garganta de Félix. Porque ele descobre que Paulo é da Cilícia. Cilícia está na jurisdição de Félix. Vou ter que julgar o caso desse cara. Então ele diz, tá bom, vou esperar os acusadores também. Então que eles cheguem aqui, e aí a gente vai descobrir o que aconteceu. E Paulo vai ficar preso no pretório de Herodes, que era a casa do próprio governador. Foi assim que Deus preservou a vida de Paulo. Em uma manhã, Paulo estava no fundo de uma cela e teve a cabeça a prêmio, naquela conspiração dos judeus. À noite, em alguns dias, Paulo está no palácio do governador e teve a sua cabeça protegida.
pelos mesmos romanos que na época da escrita desse livro estavam começando a perseguir os cristãos. Isso nos lembra 3 verdades importantes. Primeira, a sociedade precisa de autoridades. A sociedade precisa de um Estado. A sociedade precisa de força militar que coíba e puna o mal que o pecado causa nesse mundo, queridos. Talvez você esteja assim, desiludido com as autoridades do nosso país, do mundo até. Os que ocupam os cargos de autoridade muitas vezes são corruptos. Muitas vezes são egoístas, muitas vezes são maus, mas ainda assim nós precisamos dessas estruturas, porque se nós não tivéssemos essas estruturas, olha para a história de Paulo. Se não houvesse Império Romano, se não houvesse estruturas de autoridade no nosso mundo, tudo seria um caos total. Seria uma anarquia. Ninguém mandaria em ninguém. E você lembra o que acontece quando não há rei, quando não há governante. É só ler o livro de Juízes. O povo de Deus viveu daquele jeito, imagina o mundo sem Deus. E o que a gente faz diante disso? Não dá para viver com eles, mas sem eles é pior. Bom, a primeira coisa que a gente faz é orar pela vida das autoridades, né? Não é isso que Paulo ensinou? Em 1 Timóteo 2,2? Ore para que tenhamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Ore para que essas autoridades se convertam a Cristo. É a primeira coisa a se fazer. Mas a segunda coisa a se fazer é se submeter a essas autoridades. Se submeter às leis, desde que elas não infringam as leis de Deus. A terceira coisa é levar a luz de Cristo para todos esses ambientes. Levar a luz de Cristo para a polícia, para o exército, para a política, para a prefeitura, para Brasília. Levar a luz de Cristo para que através do nosso testemunho, da nossa influência, da nossa atitude lá, essas estruturas sejam pelo menos um pouquinho menos injustas, um pouquinho mais bondosas. Se nós nos omitirmos, esse mundo vai ser ainda pior. Essa é uma primeira lição que a gente destaca de toda essa história. Uma segunda é que o sofrimento do povo de Deus não significa que os planos de Deus foram frustrados ou foram fracassados. Na verdade, a prisão de Paulo e até mesmo a conspiração de morte dos judeus foram exatamente os meios pelos quais Deus tirou Paulo de Jerusalém. Para que Deus tirasse Paulo dali, não tinha outro caminho. Ou Paulo sai escoltado pelos romanos, ou ele morre. Era necessário uma conspiração, era necessário aquele sobrinho, era necessário Cláudio Lísias com as suas intenções de se livrar do problema. Queridos, nem tudo de ruim que acontece conosco vem só para mal, não. Deus pode usar até mesmo algo difícil que acontece com você para um bem maior. Então, não desanime, não desista diante do sofrimento. É difícil ouvir isso, mas não pare. Aguente um pouquinho mais. Confie em Deus. Obedeça ao Senhor. Deus tem um plano. Deus não perdeu o controle da história. Tem uma terceira lição. A terceira lição é que o Evangelho avança nesse mundo, mesmo quando boa parte da igreja ainda está dormindo. Deixa eu dizer isso para você com outras palavras. Você reparou que nada do que aconteceu a Paulo se deu por conta de alguma atitude da igreja em Jerusalém? O que a igreja de Jerusalém podia fazer? Talvez o máximo que eles podiam fazer é orar. E posso dizer, a gente já fez algumas vigílias aqui, né? Quando o povo de Deus é chamado para orar de madrugada, primeiro que nós temos talvez uma parcela de 10% de toda a igreja. E segundo que parece filme de terror, né? Começa com 20 personagens e só sobra 2. Vai morrendo todo mundo no caminho. Não quer dizer que na vigília morre gente. Mas o pessoal vai dormindo, vai embora para casa. Eu fico imaginando a igreja de Jerusalém. Gente, vamos fazer uma vigília aqui. O pessoal vai matar Paulo. Daqui a pouquinho eu preciso voltar para o meu trabalho. Eu preciso voltar para os meus afazeres. Eu estou com sono. Paulo, que Deus te abençoe. Talvez a igreja em Jerusalém, a maior parte estivesse dormindo naquela hora. E é assim que Deus continua agindo nesse mundo. Deus vai levar o Evangelho de Cristo a todas as nações, como levou Paulo até Roma. Quer você ore por isso, quer você participe disso, quer não. Se você estiver dormindo, a obra de Deus vai avançar.
Você participando disso ou não. E o que você deveria fazer diante disso? A primeira coisa é confiar de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus vai fazer o seu reino avançar nesse mundo, quer você participe, quer você não participe. Mas a segunda coisa que você deve fazer, além da confiança, é se colocar à disposição do serviço de Deus. Senhor, eu quero participar disso. Eu não quero passar a minha vida parado num banco de igreja, sem fazer nada. Eu quero ser útil nas tuas mãos, Senhor. Eu quero ser como aquele jovem que entra na Fortaleza Antônia sem saber se vai embora dali. Eu não sei se ao sair de lá, ele seria morto. Eu quero ser esse jovem, Senhor. Me usa, Senhor. Eu sou frágil, eu sou pequeno, mas eu quero contribuir com a tua obra no mundo. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, porque isso é um privilégio. Que privilégio é servir o Senhor do universo. Seria tolice ter um Senhor como este e continuar fazendo nada enquanto o reino avança. Coloque-se à disposição do Senhor, mesmo que você faça pouco, mesmo que pareça insignificante. O pouco nas mãos do Senhor é muita coisa. Em sua soberana providência, Deus trabalha através do inesperado para cumprir sua palavra. Mas deixa eu dizer, a maior demonstração disso não está nessa passagem. Sim, ela é surpreendente. Mas a maior demonstração de que Deus trabalha através do inesperado é na obra de redenção que Deus ofereceu para o seu povo. De fato, Deus nos redimiu através de alguém totalmente inesperado. Quem poderia imaginar algo assim? Um rei Messias que não nasceu em berço de ouro. Não tinha nem lugar para ele na estrebaria. Não tinha nem lugar para ele em uma cama. Ele foi deitado em uma manjedoura. Um rei Messias que cresceu, como diz Isaías 53, sem qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Um rei que foi desprezado e rejeitado pelo próprio povo que veio salvar. Um rei que não escapou da conspiração dos judeus, não escapou da conspiração do Sinédrio, um rei que muito menos foi livrado da morte pelos romanos, pelo contrário, foi crucificado pelos romanos como um malfeitor, apesar da sua evidente e reconhecida inocência. O próprio governador Pilatos reconheceu, não vejo nele crime algum, mas atendeu ao pedido da multidão, crucifica-o. Tudo isso para quê? Para que os nossos pecados fossem liquidados naquela cruz, queridos. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Quem imaginaria essa história? Por meio do sacrifício de seu filho, Deus estabeleceu a paz com todo aquele que nele crê. Por causa de Cristo já não consta qualquer acusação contra os seus crimes, contra os seus pecados diante do Pai. E é exatamente por causa dessa redenção inesperada. Há pessoas completamente inesperadas. Eu e você, nós não merecíamos essa redenção. Mas é através dessa redenção que Deus continua usando pessoas inesperadas, pecadoras, fracas, desprezadas, humildes, mas salvas por Cristo. Todas salvas por Cristo. E Ele usa essas pessoas. E usa também situações ordinárias. Usa estruturas pagãs. Usa até as ações dos descrentes para cumprir os seus propósitos nesse mundo. Queridos, louvado seja o Deus que em sua soberana providência trabalha através do inesperado para cumprir sua palavra. Por mais que esse mundo diga para você que o mal vai avançar, e que pareça que o mal está avançando, e que vai ganhar no final, o mesmo Deus que usou um sobrinho anônimo e um exército pagão para proteger Paulo, é o Deus que usou uma cruz para salvar você. Inesperada, uma cruz de maldição se tornou bênção para nós. Deus trabalha de formas inesperadas e surpreendentes. Então confie nele, descanse na soberania de Deus, e faça o bem que está ao seu alcance. Estenda as mãos e faça o que lhe cabe. Deus ainda está no controle. Deus continua usando os meios mais inesperados para cumprir a sua palavra nesse mundo.
E um desses meios é a sua vida, meu querido. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado pelo encorajamento que recebemos do exemplo de Paulo. Mas como vimos, ele não é o herói nessa história. O herói é o Senhor Jesus, em sua soberana providência. Que a tua providência seja o combustível que nos inflame todos os dias a levantar da cama e enfrentar o mal nesse mundo, cientes de que o Senhor não perdeu o controle da história. O Senhor está cumprindo a sua vontade, mesmo que não pareça. Aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Senhor, queremos ser instrumentos úteis nas tuas mãos. Usa-nos como usou esse jovem e como usou o apóstolo Paulo, cada um com seu ministério aqui. Queremos ser encontrados como servos bons e fiéis, que não tendo que se envergonhar, Senhor. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém.